Gênesis 15, nós vamos ler a partir do versículo 5. É um texto bem conhecido. Gênesis 15, 5. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdá-la. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os ao meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. Senhor Deus, nós amamos a tua palavra, porque ela é para nós a verdade. Além de ser um alimento precioso, poderoso, ela acrescenta-nos a fé, porque a fé vem pelo ouvir a tua palavra. E eu sei que nessa noite o Senhor já decidiu tocar em pessoas aqui, de forma diferente, de maneira muito especial. Isso se deve pela forma com que pessoas também se colocaram diante do Senhor. Eu sei que tem gente aqui que adorou de forma diferente hoje, que já clamou de forma diferente, que já chorou até mesmo de maneira diferente. E eu sei que são alvo da graça, da misericórdia, da compaixão do Senhor. Meu Deus, diante estou de uma multidão, mas quando o Senhor olha, o Senhor enxerga a particularidade de cada um. Ouvidos atentos, coração rendido. Fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Aqui o próprio Deus vai dizer que Ele era o Deus que chamou Abrão quando este ainda estava em Ur dos Caldeus. Abrão estava vivendo a sua vida lá, dentro da sua rotina, na sua normalidade, um dia sendo igual ao dia anterior, até que Abraão ouve uma voz. Deus decide chamar Abrão. Abrão tinha a família estabelecida em Ur dos Caldeus, já era um homem casado, apesar de não ter filhos, porque a esposa dele era estéril. E Abraão já tinha 75 anos de idade. 75 anos de idade tinha Abrão, quando Deus decide fazer na vida dele algo que ele nunca havia até então experimentado, ou seja, algo novo. 75 anos de idade é quando a grande maioria das pessoas está parando, olhando para trás e dizendo: já vivi tudo que eu tinha para viver. E é quando alguém está parando que Deus decide fazer Abrão começar. Quem olha diz: é uma idade onde já não se tem muita coisa diferente para viver do que já se viveu. Aí vem Deus, olha para Abrão e diz: eu vou fazer ele viver coisas que ele nunca viveu, experimentar coisas que ele nunca experimentou. Então peraí, se Deus faz Abrão começar com 75 anos, o que você acha que Deus é capaz de fazer na tua vida numa noite como essa aqui?
Você está achando que para você acabou? Para Abraão com 75 anos era só o começo. Seja a voz profética então e diga: para mim só está começando. Muita gente parando e Abraão só estava começando. Então lá vai. Tem gente que está olhando para você e está pensando que para você acabou, mas para você só está no começo. Tem gente que te conhece há muito tempo, conhece todo o sofrimento que você já passou, todas as dores que você já viveu, todas as pancadas que a vida já te deu, e com base nisso, quando olha para você, acha que para você não tem mais jeito, que você já chegou no fim de carreira, que não vai acontecer mais nada de novo, de diferente, que você tenha que se conformar com aquilo que você está vivendo, porque é só isso aí e acabou, vai morrer desse jeito. Não vai terminar assim. Deus vai começar a cumprir promessas na tua vida, aquelas promessas que quando você fala, alguém meneia a cabeça, alguém diz que você está delirando, e é essa que Deus vai cumprir. Nunca é tarde para viver promessa de Deus. E Abraão é prova disso. Só que Deus vai tirar Abraão de Ur dos Caldeus. Vai tirar como? Puxando pelo braço? Não, com uma palavra. Deus vai tirar Abraão de Ur dos Caldeus, não o arrastando pelo cangote. Deus vai tirar Abraão de Ur dos Caldeus, dando a ele uma direção com uma promessa. Então Deus usa da palavra para tirar Abraão do lugar onde ele estava. E por que Deus vai tirar Abraão de Ur dos Caldeus? Porque Abraão precisava ser desconstruído, para que Deus construísse em Abraão o que tinha para construir. Deixa eu melhorar isso. Deus precisava desconstruir o Abrão para construir um Abraão. Em Ur dos Caldeus, ele ainda vivia próximo ao pai, Terá. E Terá fabricava imagens de escultura, que chamava de deuses. Mas não eram deuses coisa nenhuma. Quando a gente abre a Bíblia no capítulo 12... Deus está fazendo ali 7 promessas para Abraão. Um chamado e 7 promessas. Olha que coisa. Um chamado e 7 promessas. Porque tudo aquilo que Deus tem para você é maior do que Ele exige de você. Só que no capítulo 11, a gente vê que Abraão, quando saiu de Ur dos Caldeus, ele saiu levando o pai dele, o sobrinho dele, a parentela dele. A ordem de Deus para Abraão foi: sai de tua terra, de tua parentela, da casa de teu pai, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Mas por que tudo isso? Porque Deus precisava desconstruir o Abraão. E entenda uma coisa: você precisa desconstruir o seu antigo eu antes que ele destrua você. Vai doer, mas é tipo o mertiolate de antigamente, sabe? Vai ser um remédio amargo, mas é para trazer cura. Só nesse ponto, deixa eu falar de novo. Você precisa desconstruir quem você estava sendo, antes de que essa pessoa que você estava sendo destrua você. Porque se você parar para pensar, a pessoa que você estava sendo, só estava arrastando você para o buraco, para a dor e para o sofrimento. Então, ou você desconstrói quem você estava sendo, ou isso vai acabar destruindo você. Apóstolo, como é que eu faço? Pede a Deus. Foi o que Deus fez com Abraão. Abraão, lá em Ur dos Caldeus, passou a vida inteira vendo deuses que ele nunca ouviu, porque o pai dele fabricava os deuses. Olha, Deus fabricado. Então não é nem Deus, eram entidades que se escondiam por detrás de imagens que o pai dele fabricava. O pai dele fazia as imagens de escultura e levava as pessoas a acreditarem que aquela imagem de escultura tinha algum tipo de poder. Só que aquelas imagens de escultura nunca falaram, nunca andaram, nunca se moveram sozinhas.
Então Abraão passou a vida inteira vendo deuses que ele nunca ouviu. E agora Abraão vai ouvir um Deus que ele nunca viu. Ele ouve uma voz, e é a voz de um Deus que ele nunca viu, porque todos os deuses que ele via nunca falaram nada com ele, nunca fizeram nada por ele, nunca estenderam a mão para ele. E agora o Deus que ele nunca viu está falando com ele, dando uma direção para ele, fazendo promessa a ele, honrando ele a cada passo que ele dá, cumprindo maravilhas na vida dele. Está preparado para isso? Porque se você vem de um berço como eu vim, berço de idolatria, onde nos curvávamos diante de imagem de escultura, eu tenho certeza que aquela imagem nunca falou com você, mas você entrou aqui hoje para ouvir a voz de Deus ecoar no teu coração, te curar, te libertar, te dar uma direção, transformar a sua vida, como fez com Abraão. Ele sai levando a parentela. Eles vão parar em um lugar chamado Harã. Quando para em Harã, o pai dele decide ficar em Harã, estabelecer residência em Harã, quando na verdade Harã deveria ser só uma passagem. Mas por que o pai de Abraão se apega a Harã? Primeiro, era terra de possibilidades, porque ali ele viu um campo muito grande para ele vender as imagens que ele fabricava. E segundo, porque o nome da cidade é exatamente o nome do filho dele que morreu. Ele teve um outro filho, o nome era Harã, só que Harã era morto já. Então quando o pai Terá chega em Harã, ele enxerga oportunidade de vender deuses, porque ali ninguém ainda tinha, mas ele também se apega ao lugar, preso a dores do passado. Sabe qual é o nome dessas coisas? Pergunta o quê? Distrações. Porque o alvo, o foco era Canaã. Aí a distração das oportunidades fez ele parar em Harã. A dor do ontem fez ele parar em Harã. Olha aqui para mim, cuidado com oportunidades que estão aparecendo, e você está dizendo que é Deus. Se está contra a promessa de Deus para a tua vida, não diga que foi Deus. Se não combina com aquilo que Deus te prometeu, não pode ter sido Deus, é distração do diabo. Como é que Deus te promete uma coisa e faz outra? Deus prometeu Canaã, não prometeu Harã, então Harã era distração. E outra coisa, cuidado com dores do teu passado, que quem vive olhando para trás, perde o direito a provar do futuro que Deus já preparou. Lembra da mulher de Ló? Olhou para trás e ficou parada, porque decidiu olhar para trás, foi impedida de avançar para frente. Mas eu estou pregando para um povo que vai deixar o passado para trás. Aí o texto vai dizer no capítulo 11, morreu Terá em Harã. Quem morreu? O pai de Abraão. Porque as distrações fazem a gente morrer sem provar da promessa. Então ele morre em Harã. E agora? E agora Abraão vai se levantar e vai continuar caminhando na direção da terra que Deus mandou. Só que tem um detalhe. Abraão levou o sobrinho dele, chamado Ló. Ele levou o sobrinho, e Deus havia dito para ele: sai de sua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teus pais, vai para o lugar que eu te mostrarei. Ele, por conta de um sentimento, leva Ló. Tal de emoção não é fácil. Olha para o teu irmão e avisa, dá esse recado, diga assim, cuidado com as suas emoções. Quando você deixa a emoção falar mais alto, ali na frente você vai começar a ter problema. Se você parar para pensar em coisas que você viveu por causa de estar emocionado, você vai chegar a essa conclusão. Abraão ficou emocionado e agarrou Ló e levou Ló e começou a cuidar de Ló como se Ló fosse filho, nunca foi. Ali na frente logo dá um problema. Capítulo 13 ali começa a ter problema entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Aí Abraão e Ló vão para um alto de um monte. Abraão leva Ló para um alto de um monte e diz assim: Ló, não dá mais para a gente caminhar junto não.
Abraão agora vai deixar a emoção de lado e vai agir por obediência a Deus. Você pensou que eu ia falar pela razão, né? Não foi razão, foi fé. Só que o grande problema das pessoas é que acham que fé é emoção. Fé não é emoção. Fé é certeza. Fé é obediência, não é emoção. A emoção fez Abraão andar com Ló. A fé no que Deus falou fez ele dizer para Ló: não dá mais para a gente andar junto. Então ele vai deixar agora a emoção de lado, vai levar Ló para o alto do monte e vai dizer para Ló: escolhe, para onde você for, você está liberado. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para frente, eu vou para trás. Mas não dá mais para a gente caminhar no mesmo passo juntos, não dá mais. Você acha que Abraão queria isso? Não, Abraão não queria, mas sempre foi a ordem de Deus. Porque Deus vai mandar você fazer coisas que você não quer. E muitas vezes, por causa da sua emoção, você vai acabar deixando a tua bênção travada por conta de agir pelo coração. E vou dizer mais: eu faço o que o meu coração manda. Então você não leu a Bíblia, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Se você faz aquilo que o seu coração manda, você está fadado ao fracasso. No Salmo 81, o próprio Deus vai dizer: se meu povo tivesse me dado ouvido, eu faria eles provarem do trigo mais fino, provariam do mel saído da rocha, eu abateria os inimigos dele, mas como eles não quiseram me dar ouvidos, eu os entreguei aos desejos dos seus próprios corações. E o que aconteceu com eles? Ruína. Então para com essa mania que você tem de dizer: eu segui o meu coração. Quem age por emoção, ali na frente vai ter complicação. Abraão deixa a emoção, vai agir pela fé, e vai dizer para Ló: escolhe o teu lugar. Ló olha para as campinas do Jordão, que se estendiam até a região de Sodoma e Gomorra, e diz: eu quero essa terra aqui. Por quê? Porque quando ele olhou, tinha muito pasto para ele levar os animais dele. Abraão então liberou Ló. Aí eu faço só uma perguntinha para você: vai liberar ou vai continuar deixando te atrapalhar? Responde para mim não, responde para você mesmo, que você é a parte interessada. Ele liberou Ló, e assim que Ló saiu, está escrito no 13, assim que Ló saiu, veio a palavra do Senhor a Abraão dizendo: ergue os teus olhos e veja, toda esta terra que você está vendo, darei a ti e à tua descendência, e farei de ti uma grande nação. Só foi Ló sair que Deus veio. É você que decide, Abraão. Você fica com Ló e sem Deus, ou você libera Ló para que Deus venha? É pesado isso, né? Mas eu não posso negar o que está escrito aqui, é a Bíblia. Abraão agora continua. No capítulo 14, vai ter uma guerra. Guerra? É. O lugar que Ló foi habitar, vai ser alcançado por uma guerra. E aqueles que se levantaram contra aquela região, venceram a batalha. E levaram todo o povo que lá morava para ser escravo, inclusive Ló. Agora olha que coisa. Abraão nunca teve ódio de Ló. Eu vou falar, posso falar? Não é porque não dá mais para ficar na sua vida que você tem que odiar. Ele liberou, mas ele não odiava, ele amava Ló. E quando Ló precisou, Abraão socorreu. Abraão juntou 318 homens de sua casa e foi guerrear contra os exércitos que levaram Ló como escravo. E sabe qual foi o resultado? Pergunta qual? Deus deu a vitória. Que toda vez que você decidir lutar para tirar alguém da mão do inimigo, Deus vai te dar a vitória. Eu estou profetizando, você não percebeu? Toda vez que você decidir guerrear para tirar alguém da mão do inimigo, Deus vai te dar a vitória. Deus deu vitória para Abraão. Deus deu vitória para Abraão.
resgatou não só Ló, mas todas as famílias que foram levadas para ser escravo, e ainda tomou o despojo da guerra. Como assim? Quando dois exércitos se enfrentavam, o que ganhava, não só ganhava, irmão, mas também ficava com tudo aquilo que era do outro exército: o ouro, a prata, as roupas, os cavalos, os carros de guerra. Ficou tudo para Abrão. Abrão agora encontra com Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote também, e entrega a Melquisedeque o dízimo de tudo. E agora que Abraão entrega o dízimo a Melquisedeque, o rei de Sodoma, uma terra pervertida, veio até Abrão e disse assim: olha, me dá todos os bens, me dá todas as pessoas, e eu vou te dar todos os bens a você. Só que é o seguinte, Abraão já tinha feito uma aliança com Deus, e quem faz aliança com Deus não estende a mão para fazer aliança com o inimigo. Abraão disse assim para ele: ó, eu não posso apertar a tua mão, porque eu já ergui as minhas mãos ao Deus Todo-Poderoso, ou seja, eu já tenho uma aliança com Deus. Apóstolo, por que você está falando tudo isso? Porque aí a gente entra no 15, que foi onde a gente leu. Aí o texto vai dizer: depois destas coisas. Quais coisas? De tudo isso que eu disse. Depois de todos esses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Uau! Olha isso, não temas, não. E você com certeza já ouviu isso em algum lugar. A expressão não temas tem 365 vezes na Bíblia, é uma vez para cada dia do ano. Então não temas. Abrão ouviu isso da boca do próprio Deus: não temas. E olha o que mais Abrão ouviu: eu sou o teu escudo. Escudo é arma de defesa. O que Deus está falando para Abraão: Abraão, para tocar em você, tem que tocar em mim primeiro. Ninguém te toca porque eu sou o teu escudo. Ninguém te fere porque eu sou o teu escudo. Ninguém te derruba porque eu sou o teu escudo. Escudo é arma de defesa. Deus não disse assim: ó, eu te dou um escudo. Não, Deus disse: eu sou o teu escudo. Quem te guarda sou eu. Quem te livra sou eu. Quem te protege sou eu. Só que tem mais um detalhe. Pergunta: qual? Escudo vai na frente. Então o que é que Deus está dizendo para Abraão? Abraão, eu vou sempre na tua frente, Abraão. Abraão, eu, além de te proteger, eu estou sempre na tua frente. Eu vou sempre na tua frente, irmão. Na vida de um soldado, o escudo chega antes dele, porque o escudo está na frente. Eu estou pregando para soldados, não estou? Então vamos lá, vou profetizar de novo. Olha, é domingo, mas vamos lá. Sabe, amanhã você vai fazer aquele exame, mas Deus vai na frente. Você vai naquela consulta, mas Deus já vai na frente. Você vai naquela empresa, mas Deus já vai na frente. Você vai lá naquele órgão público, mas Deus já vai na frente. Não temas, porque na tua vida quem vai na frente é Deus. Eu sou o teu escudo. Agora presta atenção, Abraão acabou de vencer uma guerra, ficou com o despojo da guerra, com o ouro, com a prata, com as armas dos soldados que perderam. Ele pagou o dízimo de tudo isso, mas a parte fica com ele. Agora perceba o que Deus vai falar para ele: eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Para quem que Deus está falando isso? Para quem acabou de receber como despojo de guerra ouro e prata. Oh meu Deus do céu, o que Deus está dizendo para Abraão? Abraão, eu sou para você mais do que o ouro que você ganhou, mais do que a prata que você ganhou. Lá vai. Deus é mais do que a tua casa nova. Deus é mais do que o carro que você anda. Deus é mais do que a empresa que você abriu. Deus é mais do que o cargo que você ocupa. Tudo isso é bom, mas Deus é melhor do que tudo isso. Olha o que Deus está dizendo: Abraão, a tua recompensa sou eu. A tua recompensa sou eu, porque carro vem e vai, casa vem e vai, roupa vem e vai. E Deus vem e fica. Ficou ali, ficou lá atrás também, ficou ali, ficou aqui. Deus chegou para ficar.
Aí Abraão, depois de ouvir tudo isso, Abraão diz para Deus: o que que o Senhor vai me dar? Oi. O que que o Senhor vai me dar, visto que eu não tenho filhos? Eu ando sem filhos. E quem vai herdar tudo que eu tenho, tudo que o Senhor me deu, é o Damasceno Eliezer. É o meu empregado, que ele vai herdar tudo que o Senhor me deu. Porque o Senhor não me deu filho. Aí que vem Deus e pega Abraão pela mão. E Deus o levou fora. Versículo 5. Então o levou para fora. Para fora de onde? Da tenda. Ele estava lá dentro da tenda. Aí Deus o levou para fora. Se Deus o levou, é porque sozinho ele não sairia. Tem hora que Deus tem que tirar a gente. Para quê? Para fazer a gente enxergar o que Ele tem preparado para nós. Deus tirou Abraão. Deus tira Abraão, puxa para fora e diz: olhe agora para os céus. Olha agora para os céus. Deus não está dizendo olha para o céu. Não. A gente é que até hoje leu assim. A gente até hoje leu o que Deus disse para Abraão: olha agora para o céu. Não. Deus não está falando do céu atmosférico. Deus está falando os céus. 3 céus existem: atmosférico, regiões celestiais e a morada do Altíssimo. Aí Deus chama Abraão para fora e diz: olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que as pode contar. Se é que as pode contar. E por que Deus diz isso? Porque Abraão não podia contar as estrelas. Era completamente impossível Abraão contar as estrelas. Porque ele perderia a conta, apóstolo? Não, porque era de dia. Não era noite. Era dia. É só você ler o texto direito. Aí Deus manda ele olhar para o céu e diz: conta os céus, e diz: conta as estrelas. Aí Abraão está olhando para os céus. Só que Abraão está olhando para os céus e ele não está vendo estrela nenhuma. Aí logo na sequência, você vê que Deus diz assim: ó, conta as estrelas, se é que as pode contar. E Deus não esperou Abraão nem tentar. Porque Deus já vem na sequência dizendo: e disse-lhe: assim será a tua descendência. Assim como? Igual que Abraão estava vendo. Como? Não tinha nada? Não, tinha tudo. Abraão é que não estava vendo nada. Porque as estrelas estavam lá. Abraão é que não estava vendo, mas as estrelas estavam lá. Continuavam no mesmo lugar. O que Deus está dizendo para Abraão? Abraão, aquilo que você não vê, já existe, já está preparado para você. Você ainda não está vendo a promessa, mas a tua promessa já existe. Você ainda não está vendo a sua descendência, mas já existe. O que eu te prometi, eu vou cumprir. Aí o texto vai dizer: e creu ele no Senhor. Creu como? Creu sem ver, porque ele não viu estrela nenhuma. E creu ele no Senhor, Patrick. Então ele creu sem ver, mas ele creu porque ouviu. Deixa eu ver quem está ouvindo a palavra de Deus. Se não tem ninguém com fone no ouvido, ouvindo alguma coisa do WhatsApp, então está ouvindo a palavra de Deus. De modo que você não está vendo, mas você está ouvindo a palavra de Deus. Ai, meu Deus do céu. Deus olhou para Abraão e disse: conta as estrelas. Ele não viu, mas ele creu. Ele creu no que não viu, mas ele creu no que ele ouviu. E eu estou pregando para um povo que está sendo alimentado pela palavra e está dizendo: na minha casa vai acontecer. Essa palavra é para mim. Meu filho vai ser liberto. Hoje eu saio daqui curado. Essa semana a porta de emprego vai abrir. Oh, que coisa boa. Você não está vendo, mas você já começou a ouvir. Eu vou caminhar. E disse mais. Não bastou não, hein? Quando Deus viu que Abraão creu nisso aqui, Josias, ele disse mais. Está na Bíblia, é só você ler direito. Ó, versículo 6. E creu ele no Senhor. Aí versículo 7. Disse-lhe mais. Você só está preparado para ouvir mais quando você acreditar naquilo que Deus já te disse.
Você entendeu não, né? Tá fazendo de bobo, entendeu sim? Você só está preparado para ouvir mais quando você acreditar naquilo que Deus já te disse. Quem crê? Deixa eu ver, para ver se Deus pode falar mais nessa noite, ou se eu paro a mensagem aqui. Eu encerro o culto aqui, ou eu posso continuar pregando? Você acredita no que já foi ministrado até aqui? Só quem acredita, faz algum tipo de barulho aí. Então vamos lá, se você acredita, então vou pedir a Deus para falar mais. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra, para herdá-la. Assim que ele acreditou na última coisa que Deus disse, Deus fez uma promessa nova para ele. Sabe essa terra onde você está? Eu vou te dar, e você vai herdá-la. Aí olha o que Abraão disse. E disse ele: Senhor Deus, como saberei se hei de herdá-la? Como que eu vou saber se eu vou realmente herdar essa terra aqui? Aí Deus disse para Abraão: toma uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Mas Abraão fez uma pergunta a Deus. Para a pergunta que Abraão fez, o que Deus deu foi uma ordem para Abraão. Ao invés de dar uma resposta, Deus deu uma ordem. Não é o que está aí? Ele faz uma pergunta, e quem pergunta, quer o quê? Quem pergunta, quer resposta. Ele está em um diálogo aberto com Deus, ele faz uma pergunta, e ao invés de Deus dar uma resposta, Deus dá uma ordem. Como assim, apóstolo? É a mesma coisa que Deus faz com a gente. Me explica. Explico. Faça o que Deus te disse para fazer, e você saberá de Deus o que Ele tem a te dizer. Deus não está me respondendo. Você fez o que Deus mandou? E a última ordem que Deus te deu, você cumpriu? Por mais absurda que seja. Se você quer saber o que Deus tem para te dizer, cumpra o que Deus mandou você fazer. Você só vai receber ou saber o que Deus quer te dizer quando você fizer o que Deus mandou você fazer. Aí o que Abraão fez? Foi obedecer, ué. Por quê? Porque nós temos promessa, mas o fato de ter promessa não nos isenta de responsabilidades. Então ele teve que fazer o que Deus mandou. O que ele pegou? Os animais que Deus mandou pegar. Ele pega os animais, ele corta os animais. As aves ele não corta, mas ele corta os animais, deixa uma banda de frente para outra. Como que era feito isso aqui no passado? Se cortava os animais no meio, fazia um corredor com as 2 bandas dos animais, pegava o sangue, derramava no meio desse corredor. Um passava com uma tocha acesa para um lado, e o outro passava com uma tocha acesa para o outro. O que era isso? Um pacto. O pacto era feito assim, a aliança era feita assim, acordo era feito assim. Matava os animais, colocava um corredor de sangue no meio das partes dos animais, uma tocha acesa. Quem estava do lado de cá passava para lá, e quem estava do lado de lá passava para cá. E quando alguém passava com a tocha acesa no meio, queria dizer o seguinte: eu me comprometo a fazer a minha parte no nosso acordo. Aí Abraão cortou os animais, colocou o sangue no meio. Só que tem um detalhe: Abraão corta os animais, coloca o sangue dos animais ali no corredor, faz tudo direitinho. E Deus não vem até agora. Aí, de acordo com o texto, as aves de rapina começaram a descer para querer comer a carne dos animais que estão mortos. As aves de rapina não comiam os animais à noite, só durante o dia. É dia ainda. E Abraão agora está enxotando as aves de rapina. Só para te lembrar, não tem só um animal ou outro, não. Tem sangue ali para tudo quanto é lado. E as aves de rapina estão com fome. Estão vindo para posar nos animais, para comer a carne dos animais. E está Abraão, de acordo com a Bíblia, Abraão está enxotando as aves de rapina. Sempre vai ter ave de rapina para querer atrapalhar aquilo que você está entregando a Deus. Eu vou ter que falar.
Eu posso falar? Vocês autorizam? Sempre vai ter ave de rapina para querer atrapalhar aquilo que você trouxe para entregar a Deus. Eu estou pregando para o povo que veio trazendo adoração para Deus. Só que tem umas aves de rapina que fica dizendo assim: precisa gritar desse jeito? Que barulho, que igreja barulhenta. Para que dar glória a Deus toda hora? Sai fora, ave de rapina. Eu vim entregar a Deus. Ave de rapina não vai atrapalhar a gente, não. Me ajuda. Dá uma olhada assim, ó, meio desconfiado pro seu lado. Eita. Tem cara de adorador de ave de rapina. Se ficar quieto é ave de rapina. Se ficar com a sobrancelha enferruscada, com o bigode para cima, é ave de rapina. Mas se for adorador, vai abrir a boca para dar glória. Cadê? Cadê? Ah, enxota as aves de rapina. Nada vai atrapalhar o que a gente veio entregar. Eu vou repetir: nada vai atrapalhar o que a gente veio entregar. Não tem invejoso que atrapalhe. E digo mais: não tem demônio que vai te atrapalhar. Se você veio adorar, demônio não vai te impedir. Aleluia. Se você veio adorar, nem o diabo vai te atrapalhar. Ave de rapina não vai nos impedir. Ave de rapina não vai roubar nossa adoração, não vai roubar nosso sacrifício, não vai. E está as aves tentando. E as bichas são insistentes, hein? Está tentando, está Abraão enxotando, 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 enxotando. Aí anoiteceu. E pondo-se o sol, olha, o sol se pôs. E pondo-se o sol, de acordo com o contexto, veio um sono profundo sobre Abraão. E a escuridão chegou. Agora que chegou a noite. Quando Deus mandou ele contar as estrelas, era dia ainda. Agora que o sol se pôs. E Abraão já está um tempão, ó, tocando ave de rapina. Sai! Ele toca uma aqui, aparece outra lá, ele corre para lá e toca. Só que entardeceu, ou melhor, anoiteceu. Ficou muito tarde. E Abraão cansou. Repita comigo: Abraão cansou. E aí, o que aconteceu quando Abraão cansou? Deus desceu. Quando Abraão cansou, Deus desceu. Ei, se até Abraão cansou, como é que você não cansaria, né? Se até Abraão cansou, como é que você não cansaria? Só que olha o seguinte aqui, ó. Quando chega o limite do homem, Deus desce para operar no poder dele. Só que tem um detalhe: enquanto eu aguento, quem tem que fazer sou eu. Enquanto você aguenta, quem tem que fazer é você. Apóstolo, eu não estou aguentando mais. Tem certeza? Eu acho que você aguenta dar mais uns 2 ou 3 glória a Deus aí. Tu está cansada, mas aguenta um pouco mais. Ah, chegou aqui sofrendo, mas aguenta um pouco mais. E enquanto a gente aguenta, a gente tem que fazer. Mas o que acontece quando eu não aguentar mais? Deus desceu. Deus desceu. Abraão foi tomado por um profundo sono. Repita comigo: sono. E enquanto Abraão está dormindo, você não pegou. Enquanto Abraão tem força, ele está enxotando as aves. Enquanto Abraão está forte, ainda está com vigor, ele está fazendo o que ele pode. Só que chegou uma hora que Abraão dormiu. Enquanto ele conseguiu fazer, ele fez. Mas quando ele não conseguiu e dormiu, Deus fez por ele. Deixa eu só te dizer uma coisa: as aves de rapina não comeram o sacrifício. Eu vou dizer de novo: as aves de rapina não comeram o sacrifício. E não foi porque Abraão aguenta mais que a gente, não. Abraão fez o que ele pôde, mas quando ele não pôde mais, Deus fez por Abraão, enquanto Abraão dormiu. E o que Deus fez? Deus fez Abraão dormir. Por quê? Porque Deus sabe que Abraão era igual você e eu.
Como? Falho. E a promessa que Deus fez para Abraão é um negócio forte demais. Deus disse para um homem de 75 anos que não tinha filho, porque a mulher dele era estéril, já avançada em idade, que ele seria pai de uma grande nação. Isso não é promessa comum, gente. Isso é promessa forte demais. Eu sei que tem gente aqui que carrega esse nível de promessa também, coisa aos olhos humanos completamente impossível. Aí Deus desce para fazer um acordo com Abraão, um pacto com Abraão. E no pacto, as duas partes, o de lá e o de cá, tinha que passar pelo sangue com uma tocha. E quem passava pelo sangue com a tocha estava assumindo o compromisso do outro. Com o outro, perdão. Agora tem um detalhe. Nos pactos ali, Edinaldo, se eu não fizesse a minha parte, a minha condenação seria a morte. Fez o pacto? Ou você faz a sua parte, ou eu te mato. O pacto era feito assim. Aí olha o que aconteceu no texto. Deus fez Abraão dormir. E veio um fogo, e passou para um lado, e passou para o outro. Abraão não passou pelo meio do sacrifício com fogo. Deus passou para lá. E daqui para lá, que era para Abraão passar, Deus passou também. Eu estou no capítulo 15, Deus sabia que no capítulo 16 Abraão ia se deitar com uma outra mulher. E se Abraão fizesse aquilo de passar pelo meio do sangue e se deitasse ali com H, Deus teria que matar ele. E se Deus matasse ele, a promessa não se cumpriria. O que Deus fez? O que Deus está dizendo para Abraão é algo que Ele está dizendo para muita gente aqui também. Pergunta para mim o que? Abraão, para essa promessa, quem vai fazer sou eu, porque você não dá conta de fazer. Eu vou repetir porque tem gente aqui que não entendeu ainda. Tem gente aqui que tem uma promessa tão absurda, mas é um negócio tão absurdo que Deus está te dizendo: nessa promessa aí, você não vai poder fazer nada. Quem vai fazer sou eu. Sabe quando o médico te disse assim, ó, a gente não pode fazer mais nada? Aí Deus está te dizendo assim, ó, quem vai fazer sou eu. Sabe quando o advogado te disse assim, ó, nós não podemos fazer mais nada? Deus desce para te dizer assim, ó, nessa promessa aí, quem vai fazer sou eu. Sabe quando o teu amigo te disse assim, ó, não tem mais saída, nós não podemos fazer mais nada? Deus desceu hoje para te dizer, nessa promessa aí, não vai ser teu amigo e nem você. Nessa promessa aí, não vai ser o remédio nem o médico. Nessa promessa aí, não vai ser o empresário nem o político. Nessa promessa aí, quem vai fazer sou eu. Deus vai fazer, 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 apóstolo. É impossível, pois é. Deus vai fazer. E o que eu faço então? Só entrega o seu sacrifício. E não deixa a ave de rapina te atrapalhar. O que você faz? Entrega seu sacrifício e descansa. Eu vou repetir. Entrega seu sacrifício e descansa. Porque para essa promessa absurda aí, não adianta você tentar fazer nada com a tua mão. Não vai ser a tua mão, vai ser a mão de Deus. Apóstolo, eu fui um médico, ele disse que não tem jeito. Eu sei. Apóstolo, para mim a situação não tem saída, eu estou no fundo do poço financeiro. O que eu ganho, mal dá para comer, que dirá para quitar as dívidas, eu estou desesperado. Eu sei. Mas Deus está te dizendo o seguinte, nessa promessa aí, não depende de você, só depende de Deus.
Sabe aquela coisa que você olha e diz assim, ó, só Deus. É essa promessa que a gente vai provar em janeiro. É dessa fonte que já está jorrando em janeiro. Fica de pé para a gente entregar o nosso sacrifício a Deus. Abraão não passou nem para o lado nem para o outro com a tocha na mão. Era Deus dizendo para Abraão: Abraão, você vai falhar. Quem não falha sou eu. Deixa que eu passo. Deus fez a parte dele e passou também representando a parte de Abraão para o outro lado. Então o pacto estava somente agora em Deus. Se tivesse em Abraão em Deus, a parte de Abraão daria errado. Porque logo no capítulo seguinte, Abraão errou. E agora? Para e pensa, se Abraão tivesse passado pelo meio do sangue. Aí ele errou no capítulo 16. Deus teria que matar ele. Tem coisas que Deus faz na nossa vida e a gente não entende o porquê, né? Tem coisas que você quis fazer e Deus não deixou. É que se você fizesse, Deus teria que te matar. Aí para não te matar, Ele te impediu de fazer. Porque se você faz, Ele te mata. Que isso, apóstolo? Ué. Desculpa, mas é o que está escrito aqui. Aí Deus falou para Abraão: olha, a sua descendência vai provar de um período de escravidão. Vai durar 400 anos. Mas eu julgarei a nação que escravizar a sua descendência. E eu vou tirar os seus descendentes de dentro dessa nação com grande riqueza. Está escrito aqui no 14. Aí a gente conhece o texto, né? O povo, esse povo aqui, os descendentes de Abraão, se tornaram escravos dentro do Egito. 430 anos depois, Deus julgou a nação. Arrancou o povo, os descendentes de Abraão de lá de dentro. Só que quando eles saíram levando o ouro do Egito. Deus cumpriu tudo, absolutamente tudo que Ele prometeu. Deus prometeu para Abraão e cumpriu. Para Isaac e cumpriu, para Jacó e cumpriu, para José e cumpriu, para Moisés e cumpriu, para Josué e cumpriu, para Caleb e cumpriu, para Gideão e cumpriu. Deus prometeu para Ana e cumpriu, para Samuel e cumpriu, para Davi e cumpriu, para Salomão e cumpriu. Você acha que Deus ia falhar justo quando chegou a sua hora? Justo na sua vez é que Deus ia falhar? A promessa é absurda, porque o teu Deus não é comum. O teu Deus é o Deus do impossível. Vamos adorar a Ele, vamos.